Curso de HTML e CSS. HTML significa Hypertext Markup Language. HTML é a linguagem de marcação padrão para a criação de páginas para a web. Ela descreve a estrutura das páginas da web, usando marcação. Os elementos HTML são representados por tags. As tags, elas rotulam pedaço do conteúdo como título, parágrafo, tabela e assim por diante. Os navegadores não exibem as tags HTML, mas usam elas para processar o conteúdo da página. CSS é uma linguagem que descreve o estilo de um documento HTML. E o que significa CSS? Cascading Style Sheets, ou, numa tradução livre, folha de estilo composta por camadas. Ela é utilizada para definir a apresentação, ou seja, a aparência em páginas da internet que adotam para o seu desenvolvimento linguagens de marcação, como XML, HTML e XHTML. O CSS define como serão exibidos os elementos contidos no código de uma página da internet. E sua maior vantagem é efetuar a separação entre o formato e o conteúdo de um documento. A W3C é quem padroniza e estabelece compatibilidade de informações. É no site da W3C que encontramos toda a padronização para os códigos produzidos. Aqui temos a estruturação básica do HTML5. Você vê que na primeira linha você tem o doctype HTML. Essa declaração, ela define, ela indica que a documentação já é HTML5. Nós temos a tag HTML, esse é o elemento raiz de uma página. Então, a gente vai ver mais para frente que ela abre todo o conteúdo e fecha lá embaixo. Nós vamos mostrar isso passo a passo. Nós temos a head, que é o elemento que contém informações meta sobre o documento. Vamos ver isso passo a passo também. O title, elemento que especifica um título para o documento. O body, elemento que contém o conteúdo para a página visível. É o que a pessoa que está navegando vai ver, de fato, né? Vai enxergar ali todo o core texto. A tag H1 são elementos que definem um título, um grande título para a sua página. E a tag P define os parágrafos. E a gente vai ver isso passo a passo também. Eis aqui um exemplo da estrutura do HTML5. Doctype, logo acima, você verifica que ele apresenta apenas uma tag básica, ele não fecha, né? Porém, você vai ver que a tag HTML, ela inicia lá e fecha aqui embaixo. Verifica a diferença que temos HTML composta, fechada pelo sinal maior e menor, e ela fecha aqui embaixo com barra HTML, também com o sinal de maior e menor. E temos a head, uma espécie de cabeçalho, e esse título da página ela vai aparecer lá no navegador, lá em cima, na página. Então vai ser visto apenas lá no título. E alguns outros elementos que nós vamos adicionando e você vai ver. Finalmente, nós temos o body. Aqui é o corpo, exatamente onde você vai ter todo o conteúdo na body. Você vai ter o conteúdo principal da sua página H1, ou seja, o título principal que vai aparecer naquela página. O P, ele já define os parágrafos. E a estrutura CSS3? CSS3 é uma linguagem que descreve o estilo de um documento HTML. Ele descreve como os elementos HTML devem ser exibidos. Ele vai referenciar o que está lá no body. Ele vai dizer que o background ele vai ter uma cor diferenciada, né? Um light blue.
ele vai dizer que o H1, ou seja, o seu título, ele vai ter uma cor, e no caso aqui é white, branco, e ele vai estar alinhado no centro. É ele que vai determinar como vai ficar organizada a página que você criou. Aqui nós temos a tag P, que está sendo referenciada na estrutura CSS. Então a família da fonte que vai ser utilizada é Verdana. O font size, o tamanho da fonte vai ser 20. Então você vê que aqui o CSS ele estrutura, ele organiza, na verdade, tudo que está na sua página HTML. O CSS que vai organizar isso. O conteúdo em si vai estar no HTML, mas a organização disso vai estar no CSS. Encerramos nessa aula. Na próxima, veremos mais detalhes sobre o HTML.